Senhor Jesus, irmãos, quero orar nesse momento, depois a gente lê o texto. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, dá sabedoria ao que fala, Senhor Deus, dá entendimento ao que ouve. Vem, Senhor Deus, conforme Tu queres falar ao nosso coração, alcançando cada vida. E tudo que fizermos aqui seja para glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com a igreja hoje, com os irmãos, com os amigos, está no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 8, verso 40. Apenas um versículo, depois nós vamos ali voltar para o livro de Marcos. É a mesma história. Mas eu queria que você entendesse o que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 8, 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Presta bem atenção no que diz. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Glória a Deus, irmãos. Agora volta ali, a mesma passagem, o livro de Marcos, a mesma história, Marcos 5, 21. Então, Jesus está agora, meus irmãos, em Cafarnaum, uma cidade, um lugar litorâneo, e você vai entender um pouco do que vai acontecer agora com a vida de duas pessoas ali que vão atrás de Jesus para que o milagre aconteça. Jesus, ele está ali nessa cidade, e a palavra do Senhor diz que, no versículo de número 22, que chega o principal da sinagoga, se ajoelha perante ele, se prostra perante os seus pés, e diz assim, rogo-te que tu venhas até minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha para que ela sare e viva, porque a minha filha está morrendo. Imagina a situação desse pai agora, gente, né, chamado de Jairo. E eu fui estudar um pouco sobre principal da sinagoga, ou príncipe da sinagoga. O que quer dizer isso? Bom, certamente ele era o administrador da sinagoga, ou seja, aquele que, quando eles faziam toda a liturgia do culto judaico dentro das sinagogas, esse homem, Jairo, era o que ali separava o momento de louvor, o momento, né, que eles ofertavam a casa do Senhor, o momento que era a leitura da palavra. Então existiam dentro das sinagogas os principais da sinagoga, que eram aqueles que organizavam tudo, que eram os principais. E esse homem agora, ele está perante o Senhor pedindo algo impossível, porque a filha dele, quando ele saiu da casa dele, a filha dele estava morrendo. Talvez ele tentou em vários locais. Eu vou dizer para você por que ele foi atrás de Jesus Cristo. Por que ele foi buscar em Jesus a cura para a filha dele. Meus irmãos, se você conhece um pouco da história do Evangelho, da história de Jesus, relata a palavra do Senhor que logo quando Jesus é tentado pelo inimigo no deserto, e ali por 40 dias e 40 noites, ali passando, ele sai dali, ele é batizado, e depois de batizado, a primeira coisa que ele faz, Jesus entra numa sinagoga lá em Nazaré. Se imagina agora Jesus entrando dentro de uma sinagoga, e ali o principal da sinagoga, que não era Jairo, porque agora está em Nazaré, pede para que Jesus fizesse a leitura. E Jesus abre a leitura justamente no livro de Isaías. E quando ele começa a ler ali, ele diz assim, a palavra do profeta Isaías, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, Jesus anuncia que toda essa profecia estava sendo cumprida nele agora. Então, foi um alvoroço tremendo tudo o que acontece ali agora em Nazaré, porque eles não aceitavam aquilo, uns cutucavam os outros, os fariseus, talvez ali também o principal da sinagoga, o administrador, mas o que ele disse agora? O que ele falou? Que blasfêmia que ele disse? Jesus estava anunciando agora que ele era o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias. Então ali eles levaram Jesus, olha só o que fizeram, levaram Jesus até o cume do monte ali e queriam jogar Jesus lá de cima, atirar o nosso Senhor dali de cima do monte. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, ficaram cheios de ira, diz a palavra do Senhor. Levantaram, expulsaram ele da cidade, levaram até o cume do monte
em que a cidade deles estava edificada para dali o precipitarem, ou seja, iam jogar Jesus lá de cima. Jesus, porém, passando pelo meio deles, se retirou. E Jesus lança uma palavra, né, dizendo que o profeta na própria terra dele não tinha honra. Jesus, que era de Nazaré, o Nazareno, mas todos ali duvidando, alguns dizendo assim, mas ele é filho de Maria, filho do carpinteiro, né? Suas irmãs nós conhecemos, seus irmãos, e agora ele vem e fala que ele é o Messias. Então, imagina para esse homem que era o principal da sinagoga agora de Cafarnaum, está aos pés do Senhor Jesus pedindo um milagre. Com certeza ele já sabia das histórias de Jesus que havia acontecido em Nazaré. Ele sabia, por exemplo, que Jesus já havia feito isso em Nazaré. Ele podia saber também que Jesus já havia curado pessoas dentro da sinagoga lá em Nazaré também. E agora esse Senhor estava lá em Cafarnaum, porque ele foi rejeitado em Nazaré, estava ali na cidade litorânea ali, e ali é o lugar que ele escolhe os seus discípulos, ali é o lugar que ele faz um trabalhar tremendo, porque havia muitos pobres, muitas pessoas simples, e ele veio para libertar os cativos. E ali, quando ele está anunciando o evangelho, multidões, a palavra diz assim, multidões estavam esperando, né, que ele falasse algo, esperando todo momento. E esse homem vem e se prostra perante os pés dele. Talvez esse homem buscou ajuda ali com os fariseus ali da sinagoga e não buscou, e não conseguiu ajuda nenhuma. Muitas vezes isso acontece conosco também. A gente busca ajuda em tanto lugar e se esquece que nós temos um Deus que ele está com os braços abertos em todo o tempo, que ele é o socorro bem presente no meio da angústia, e muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes nós procuramos ajuda dentro da nossa família, com amigos para lá e para cá, e não tem jeito. Mas esse homem viu que não tendo mais jeito, ele vai atrás de Jesus, e vou contar para você o que estava acontecendo. A filha dele estava morrendo, a filha dele estava padecendo, e ele foi no último momento, para o Deus que pode todas as coisas, foi impossível buscar um milagre do Senhor. Então ele enfrentou muitas barreiras, mas agora eu queria que você prestasse muita atenção, porque Jesus então vai com ele. A palavra diz isso. Jesus foi com ele, diz assim, foi com ele Jesus no versículo 24. Mas quando eles estavam indo, algo aconteceu. Uma mulher que também estava numa situação adversa, indo cada vez pior, 12 anos com um fluxo de sangue, ela resolveu que aquele dia ela tinha que sair da casa dela, e ela tinha certeza que se ela colocasse a mão nas vestes do Senhor, ela seria curada por Jesus. A palavra relata em Marcos, relata em Lucas. Imagina só que todas as pessoas que tocavam nas vestes de Jesus saíam curadas. Todas. A pessoa podia sair, ser um cego, ele saía vendo, ser um mudo saía falando, ser um surdo saía ouvindo. Mas a pessoa que tocava nas vestes do Senhor, instantaneamente ela era curada pelo Senhor. Então o povo queria tocar em Jesus, o povo queria pegar essa mulher. A palavra diz que ela havia gasto todo o dinheiro dela, toda a situação, tudo que ela tinha, procurando os melhores médicos, porque ela era uma mulher que tinha uma renda boa, ela tinha uma boa condição, mas ela esgotou todo o recurso dela. O único recurso que sobrou para ela naquele momento era a fé dela. Eu vou tocar nele, e se eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Você imagina a multidão, essa mulher não podia sair da casa, nós já conhecemos a história. Mas eu estou relatando aqui para que você entenda a situação de Jairo. Se coloca no papel de Jairo, agora como pai de uma criança, e você sabe que seu filho está prestes a morrer. E aconteceu que Jesus já estava indo, a multidão segurando, e agora, para piorar um pouco, acontece isso. Uma mesma pessoa resolve no mesmo tempo buscar também a ajuda do Senhor para algo impossível. Meus irmãos, eu quero dizer que isso é possível sim para nós. Nesse momento, nós todos nas nossas casas, cada um no seu lugar, você pode clamar a Ele. E Ele vai ouvir o teu clamor. Nesse momento, se nós todos que estamos ouvindo aqui essa pregação, ouvindo nesse momento essa palavra, se temos algo impossível, nós, a partir de agora, nós intercedemos todos juntos. Ao mesmo tempo, nós temos um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, que Ele ouve a minha voz e a tua voz. Que Ele, ao mesmo tempo, ouve a nossa oração, meus irmãos. Então, bem dizer, ela atrasa, porque Jesus sentiu que naquele momento, olha só que situação, quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus diz assim para os discípulos, de mim saiu virtude, ou seja, de mim saiu poder. Os discípulos olharam e falaram, mas Senhor, mas todos tocam as tuas vestes. Todos te tocam.
Todos te apertam, todos querem tocar no Senhor. E a palavra diz que todos que tocavam seriam curados, porque só ela, o Senhor percebeu algo diferente, porque só ela, o Senhor percebeu que algo, talvez naquele toque daquela mulher, o Senhor fez uma leitura total da vida daquela mulher, irmãos. Eu quero dizer para você uma coisa, eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe de tudo sim que você está passando. Talvez você ache que não, que Ele está tão distante nesse momento, a destra do Pai não está nem um pouco preocupado com você, mas Ele está assim como nosso advogado fiel, como o médico dos médicos e como o Senhor dos senhores. Ele sabe de todas as coisas, do que nós precisamos, do que nós necessitamos. E Jesus então diz, mas quem tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Essa mulher assustada com Jesus falar assim, ela se esconde, porque ela é uma mulher que estava imunda, ela não podia andar no meio do povo. Ela se esconde, Jesus consegue, vão atrás dela. E Jesus vendo ela ali, talvez assustada, ela se prostra diante dele, né? E contou toda a verdade, toda a história dele. Jesus disse assim, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Estando ainda Jesus falando e tudo isso que aconteceu, se imagina agora. E Jairo? Jairo talvez ali segurando Jesus, falando, Jesus, vamos, não vai dar tempo. A hora que eu saí da minha casa, a minha filha estava morrendo, perecendo. Talvez muitas vezes a gente faz do mesmo jeito que Jairo, precisa esperar até os 45 do segundo tempo, no finalzinho, para dizer, Senhor, me ajuda, olha o que eu fiz aqui, tudo errado, busquei recurso, busquei ajuda em todo lugar e não consegui, mas o Senhor, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, e Ele pode mesmo. Mas quando Jesus está ali, Ele está dizendo, Ele está conversando com Jesus, Ele está falando, eles estão conversando ainda, chegam alguns amigos de Jairo e dizem assim, a sua filha está morta. Jesus ouvindo essas palavras, porque certamente aquele pai caiu em prantos, aquele pai chorou, aquele pai ficou prostrado no chão, mas Jesus disse, não temas, crê somente. Eu quero dizer algo para você hoje, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, não temas, crê somente. Quero dizer que o inimigo jamais pode apagar esse fogo que está aqui dentro de nós, essa chama da fé, que nos leva cada vez mais a crer que o Senhor não perdeu o controle de nada nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes nós ficamos ali, né? Nós temos que, muitas vezes, atentar um para o outro, esposa, marido, e falar, ei, calma, Jesus está no controle do barco. Jesus, Ele está presente na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso negócio, em todas as coisas Ele está presente. E muitas vezes nós ficamos assim, mas Ele está dizendo para nós, não temas, crê somente. Dizem alguns, eu não sei disso, tá? Que existem dentro da Bíblia 365 vezes dizendo não temas. É uma para cada dia do ano. Mas eu quero dizer para você que eu não dou bola para essas coisas, mas eu quero dizer o que Jesus diz, irmãos. Não temas, quer dizer, não fique apavorado, não fique ansioso, porque eu estou no controle. Para você, só uma coisa, creia. É isso que Ele pede para nós, creia somente. O Senhor não permitiu que aquelas pessoas que estavam ali seguissem Ele. Somente Pedro, Tiago e João. E tendo chegado até a casa do principal da sinagoga, até a casa de Jairo, estava um alvoroço. As pessoas choravam muito, se pranteavam. Entrou Jesus e disse assim, por que vocês choram? Oh, que coisa, irmão. Talvez está dando risada agora, né? Mas se é você no lugar de Jairo, nessa situação, se ia estar chorando também, eu também ia. Mas Jesus estava lá dizendo para ele, por que vocês estão chorando? Eu estou aqui, eu vim. E aquelas pessoas ali começaram, né, as que estavam chorando ali, começaram a olhar para Jesus, eu creio, irmãos, e algumas delas começaram a rir de Jesus. Porque Jesus disse assim, ela não morreu, ela dorme. Essa menina morreu, irmãos. Mas o Senhor, Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder para aquilo que está morto, torne a vida. Ou seja, uma coisa como se fosse acordar uma criança do sono. Despertar uma criança dizendo, acorda. E quando Ele disse isso, ela apenas dorme, as pessoas começaram a rir, a debochar de Jesus na porta da casa de Jairo.
E começaram talvez E muitas vezes isso pode ocorrer na nossa vida também. A gente fala que a gente conhece o Evangelho, que a gente está agora indo numa igreja, que a gente está seguindo Jesus, talvez pessoas do nosso lado comecem a rir, debochar, dizendo, até agora, aprontou a vida inteira, fez isso e aquilo. Mas Jesus veio na minha vida e fez uma mudança completa. E faz a tua vida também, faz na vida que Ele quiser. Ele fez isso em nós. E não importa se debocham aqui, debocham ali. Eu sei de uma coisa, eu estava morto, mas agora eu vivo e vivo para o Senhor. Então Jesus entra na casa daquela menina estava morta, tinha 12 anos apenas aquela menininha. E Jesus disse, Talita cumi, que traduzido quer dizer, menina, a ti eu digo, levanta-te. Quero que você volte comigo ali no livro de Lucas novamente, porque a palavra diz que as pessoas ali, as que choravam, as que riam, as que debochavam, ficaram agora maravilhadas, porque Jesus voltou com aquela menina dando as mãos para ela, entregou aos pais. Aquelas meninas puderam ver o milagre do qual Jesus havia feito, do que ele havia feito no meio dessa casa, no meio dessa família. Esse homem talvez pensou assim, verdadeiramente quando esse Jesus entrou lá na sinagoga e falou que havia se cumprido as escrituras nele, sim, eu creio, ele é sim o Messias, ele é sim o Senhor, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que eu quero voltar agora para, irmãos, na palavra de Lucas, no primeiro versículo. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu porque todos o estavam esperando. Talvez quando nós falamos que esse Jesus vai voltar, muitas pessoas estão, algumas chorando, algumas com medo, e algumas estão rindo e debochando, dizendo, isso é uma mentira, jamais vai acontecer. Mas eu quero dizer para você uma coisa, a palavra diz aqui, todos o estavam esperando, e Jesus, ele vai voltar, ele vai nos resgatar de tudo isso. Pode estar acontecendo aqui, meus irmãos, o pior, essa terra pode estar virando de ponta cabeça. Como diz o salmista, irmãos, pode o mar estar rugindo, um monte se transportar por meio dos mares, pode acontecer terremotos, isso, aquilo, mas uma coisa vai acontecer, Jesus Cristo vem resgatar a igreja dele, Jesus Cristo vem nos buscar, Maranata, diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. No final do livro de Apocalipse, meus irmãos, diz que ele vem, que ele venceu a morte, que ele venceu todas as coisas. E ele disse assim, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar dessas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa, a igreja, dizem vem. E quem ouve me diga vem. E quem tem sede e quiser, tome de graça água da vida. Pois eu testifico a todo aquele que ouvir as minhas palavras dessa profecia desse livro. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre elas as pragas que estão escritas. Se alguém tirar qualquer coisa desse livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Eu quero dizer uma coisa para você. Ele vem resgatar a minha vida e a tua vida. Eu não sei o que você nesse momento está pedindo para o Senhor. Eu não sei nesse momento, talvez você está falando assim, Senhor, a situação está impossível agora, não dá mais tempo. Aquilo, meu sonho já morreu, o que eu estou pensando eu até desisti. Não, Ele tem poder hoje, mesmo eu não vendo, não sabendo de nada, meus irmãos, Ele tem poder para estar aqui, do nosso lado hoje, porque Ele disse a palavra, Ele disse, eu testifico das palavras da minha lei, e disse, certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco através do Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Jesus. Ele está conosco todos os dias, em todo o tempo. Ele nos consola, Ele nos ajuda, nos dá direção. Ele está conosco em todo o tempo, meus irmãos. Eu creio no poder do Senhor. Eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas e que nenhuma palavra desse livro cairá por terra. Todas as coisas serão cumpridas. Eu quero dizer, Ele vem. Nós vamos, com certeza, irmãos, ter a certeza que um certo dia, a não sei a que hora, não sei quando, mas uma coisa eu sei, Ele vem e Ele vai nos resgatar. Tirar toda a dor, toda a lágrima vai ser enxugada por Ele. E Ele tem preparado para nós coisas que não subiram ao nosso coração.
Deus abençoe muito a tua vida. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor. Depois nós vamos estar orando. Queria glorificar a Deus pela tua vida, pela tua casa. Tenha uma semana maravilhosa. Deus te abençoe muito, meu querido, minha irmã. Vamos estar louvando junto. Depois nós vamos estar orando, engrandecendo o nome do Senhor.